Você conseguiria identificar os traços de uma pessoa que é totalmente narcisista? O interessante é que quando você vai ter um relacionamento com um narcisista, muito antes de você ter esse relacionamento, com certeza essas pessoas lêem os seus traços antes de te conhecer. É por isso que na maioria das vezes eles são totalmente encantadores. E se vocês quiserem saber sobre o tema, esperem a vinheta. Abusadores emocionais. Sabe que são abusadores emocionais? O narcisista, ele tem um conceito muito interessante do qual que ele, é o mundo, e que todas as pessoas que estão nesse mundo é uma parte dele. Ou seja, ele usa essa parte como lhe bem apraz. Interessante que o universo do narcisista, o narcisismo, quase que beira uma espécie de psicose, porque ele é tão alienado da realidade e ele vive tão intrinsecamente fechado de si para si, do qual que ele formata os outros como se fosse apenas uma peça dele, né? E, por exemplo, ele trabalha isso de uma maneira tão bem elaborada que ele tem alguns aspectos, né? A sua personalidade, na verdade, tem alguns aspectos que é bem interessante. Uma das primeiras é que quando uma pessoa tem um relacionamento com um narcisista, esse relacionamento se torna tóxico. O porquê que esse relacionamento se torna tóxico? Porque os narcisistas, eles vão te prender emocionalmente. Eles não veem você uma pessoa que possui uma certa individualidade. Como eu já falei a princípio, né? Eles criam uma espécie de mundo do qual que todas as manifestações que ocorrem no mundo é feita em benefício próprio. Então, o narcisista, ele tem um mecanismo do qual que ele vai prender as pessoas emocionalmente. E através desses mecanismos que ele utiliza, seria a chantagem, né? Porque ele vai criando um vínculo com você. A princípio, eles são muito simpáticos, né? Tem uma frase de Milo Fernandes que diz o seguinte: como são maravilhosas as pessoas das quais nós não conhecemos. E o narcisista muito bem se encaixa muito bem nisso. Se verificarmos, tá? Não existe apenas o narcisista patológico, mas também existe o narcisista social, o que eu quero falar em outro vídeo. Mas nesse vídeo eu quero falar apenas, né, desse transtorno, né, do narciso, visto que quando eu falo transtorno, a pessoa já nasceu, tá, com essa característica. Pelo DSM, não é considerado como uma patologia, vamos dizer assim, porque a pessoa já nasce, né? Então, um narcisista, ele vai te prender emocionalmente, visto que você faz parte, né, da vida dele. Para ele, tudo é um jogo. Então, ele vai prender você através de chantagem. A princípio, eles são pessoas extremamente simpáticas, amorosas, mas depois, quando você começa a estabelecer algum vínculo com ele, a máscara dele cai, né? A persona dele realmente se revela, visto que o narcisista, ele se preocupa muito mais com a máscara social do que com os sentimentos que ele sente. Ele não é uma pessoa introspectiva, senta e começa a refletir acerca das posturas, né, e dos comportamentos que ele tem para com os outros. Não, o narcisista não tem essa característica. Uma segunda maneira também que eles te prendem emocionalmente, que eles são totalmente invasivas, né? Eles não respeitam a sua individualidade. Quando você já estabelece um vínculo com um narcisista, você se torna um objeto dele. Então, tudo que você faz, ele não tem respeito por você. Então, ele sempre vai opinar qual que seria o melhor para você. Mas, na verdade,
é o melhor para ele. E a terceira característica dentro, né, desse vínculo emocional que ele cria com as suas vítimas é que ele se sente insubstituível, né? Não há ninguém melhor do que ele para te fazer feliz. Não há ninguém melhor do que ele para lhe dar prazer. Não há ninguém melhor do que ele para fazer você se sentir viva. Mas interessante que tudo que o narcisista faz é dele para ele, né? Então, enquanto que ele possa te utilizar, ele vai dar para você todo o prazer. Conquanto que ele não possa mais te utilizar, já que ele já drenou todas as suas energias e você não faz a vontade dele, ele pega e ele te coloca em escanteio. O narcisista, ele não gosta de ser desprezado, ele gosta de desprezar. Quando ele percebe que quando ele vai perder, ele já antecipa a jogada, descartando a pessoa. Interessante também que é um outro aspecto, que o narcisista, ele tem todos os sentimentos, né? Ele tem culpa, vergonha, mas ele investe o seu mecanismo de autojustificativa. Então, o narcisista, ele nunca comete um erro. Ou seja, tudo que ele faz, e se você tenta combatê-lo, na verdade, né, com argumentos contra justificar, ele sempre vai para um ato que aconteceu entre você e ele. Não importa se aconteceu entre 5 ou há 10 anos atrás, ou há 15 anos, ou há um mês. Ele nunca se vê como uma pessoa que errou. Muitas vezes ele pode até verificar que ele tem um certo tipo de culpa, mas ele tem um mecanismo na sua mente que ele sempre vai justificar o ato dele não como um ato principal, mas sim como uma consequência daquilo que você fez para ele. Interessante também, que é o terceiro aspecto, que o narcisista ele não consegue ter motivação de deixar as pessoas viverem a própria vida. Porque o narcisista, ele tem um senso de inutilidade muito grande. E a utilidade dele, qual que seria, né? Se comparar às pessoas e se achar melhor do que elas, né? Então, por isso que ele tem essa necessidade de se intervir toda hora, em todo momento, ou sendo um narcisista uma mãe, ou sendo um narcisista um irmão, ou sendo um narcisista um filho, ou sendo um narcisista um pai. Porque para ele, ninguém é melhor do que ele para resolver os problemas. Então, quando o narcisista ele vê uma pessoa vivendo a sua vida, né, em plena alegria, para ele é extremamente frustrante, porque ele não pode intervir na vida da pessoa e tirar o prazer dela. A função do narcisista é tirar o prazer do outro, visto com que ele nunca teve um prazer, verificando até mesmo o seu histórico de vida, ele vai sempre intervir na pessoa, né, nas pessoas que estão ao seu redor, nas pessoas que ele conhece. Então ele sempre procura ter esse senso de utilidade. Não importa se ele é amado ou odiado. Ele se sente o centro da atenção principalmente por isso. Porque o controle que ele vai ter com você é totalmente, na verdade, emocional. E com isso ele vai utilizar esses métodos de gaslighting, né? Que ele sempre vai mostrar que você que está equivocado, que você não o compreendeu muito bem, né? E outra característica também que seria não a menos importante, que eles são abusadores emocionais, né? Por exemplo, nunca conte segredo ao narcisista. Nunca conte os seus projetos ao narcisista. Nunca fale com ele. Se você perceber que a pessoa tem uma dessas características, se afaste dele e se isole. Interessante que se você verificar algo dentro de algum desses aspectos, se a pessoa do seu lado tem essas características, com certeza ela é narcisista. Então, o melhor é que você tem que fazer, né, fazer uma leitura dessa pessoa, e não se deixar se envolver pelos encantos dela. Porque quando você se deixa envolver pelos encantos da mesma, você apenas se tornará mais apenas
de uma, né, entre várias das suas vítimas. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê um joinha no nosso canal, se inscrevam, comente o nosso canal e divulgue o nosso trabalho. E não se esquecendo também, nós temos as nossas redes sociais. Nós temos o nosso canal do TikTok, que é @MauricioAmorim1974. Também temos o canal no Facebook. Para pensar é necessário repensar. Nesse canal do Facebook nós sempre escrevemos, né? Eu sempre escrevo textos referentes a psicanálise, a comportamento, a filosofia. E muito obrigado pelo carinho e a atenção de todos e até a próxima.